meus irmãos. Vamos de play aqui. Um dos pré-requisitos mínimos para você ser direita é você aceitar que a sociedade tem uma hierarquia natural. Sim. Tem pessoas que estão na base, tem pessoas que estão no meio, tem pessoas que vão comandar. Tem o cortador de cana. Exato. Não, e isso nunca... Cara, e tipo assim, isso durante... mas é que tentaram me cancelar porque eu falei que, cara, o Jeca brasileiro não tem capacidade de portar uma arma de fogo, porque eles são doentes. Emocionalmente instável pra caralho. Eu vou começar aqui do começo, que ele tá falando da gente, olha ali, tem a foto da gente ali. Ele falou que pra você ser de direita, você necessariamente tem que ter uma noção de hierarquia. Assim, eu vou ser curto e grosso aqui com o analfabeto, porque ele gosta muito de pagar de inteligente, mas é um símio, né? Não é um homem capaz de ter um debate escrito em absolutamente nenhuma língua, né? E olha que a língua mátria dele, que é o babuinês, ele ainda não aprendeu o alfabeto inteiro, né? Ele não pegou muito bem ele não pegou muito bem, não. Eu vejo que geralmente nessa parte ele dá uma gaguejada e ele não consegue compreender muito bem o dele, não, tá ligado? Ele é muito bom no mas ele não é muito bom, não. Então, meu mano, as noções de hierarquia, elas não são tidas comumente, não existe um common ground rígido nas noções de hierarquia dentro da direita, tá? A gente pode andar por todos os campos da direita, que a gente não vai conseguir achar um common ground muito bem consolidado para definições de hierarquia dentro da direita, mas nós conseguimos encontrar características. Geralmente, quando nós estamos falando de hierarquia, estamos atribuindo condições, predicados, né? Não condições, predicados. E esses predicados são normalmente atribuídos a noções de intelecto ou noções de força, que é o que fundamentam a direita. Então, a gente consegue dividir a direita em campos de noções hierárquicas, tanto no campo da força como no campo intelectual. Eu, pessoalmente, eu vou para uma outra linha, que é uma linha que não é muito usada, porque eu sou católico. E essa linha católica, a minha abordagem sobre hierarquia é estabelecida pelo Vaticano. Não é o Impera. O Impera jamais, mesmo que eu use outros campos, como, por exemplo, o campo da força, o Impera é uma bicha, uma menina. Não conseguiria nem me vencer, que sou um obeso fisicamente, né? Então a força não é uma característica do Impera, né? Ele não consegue ter essa atribuição no campo da força. Ele não é reconhecido pela força. Nem tão pouco pelo campo do intelecto, né? É como eu falei, um homem que nem sequer domina o babuinês, que é a língua mátria dele, né? Esse pessoal do MBL tem muito essas condições discursivas que estabelecem a hierarquia pelo poder da força daquilo que é dito. Então, quanto mais radical é a minha posição, quando eu falo jeca e eu tenho alguém como pejorativo, eu falo que pessoas burras existem e essas pessoas têm que estar sodomizadas à minha vontade, então eu sou based e eu hierarquicamente sou superior porque eu pronunciei essas coisas. É tão somente isso. Voltando aqui, a noção hierárquica que eu sigo é estabelecida pela igreja. A igreja estabeleceu, se a igreja dizer assim, ó, o Estado, todos os libertários, todos os católicos, tem que seguir o Estado do Vaticano e pagar o imposto pro Estado do Vaticano. Eu vou seguir o Estado do Vaticano e eu vou pagar o imposto pro Estado do Vaticano. Mesmo que isso gere um paradoxo quase, uma quebra da noção de Estado. O Vaticano escolhe um cara e diz, esse cara aqui, esse documento, esse teólogo, esses santos aqui são os que falam sobre doutrina, esses são os santos que falam sobre moral, esses são os santos que falam sobre filosofia. E você tem que ou segui-los ou não extrapolar as sentenças estabelecidas por eles. Essa é a minha hierarquia. Então veja, mesmo que eu fosse ter outras atribuições em outros campos de hierarquia, o Impera não se encaixa. Agora, se a Igreja Católica dissesse que eu tenho que obedecer o Impera, que ele é o intelectual do Brasil, no campo de obediência, eu obedeceria o Impera. É a única forma, Impera. Agora, em todas as outras atribuições que eu tô narrando aqui, não tem, mano. Não tem. Entendeu? Então, se acredita muito, principalmente esse pessoal do MBL, que o poder do intelecto está no discurso e na absurdidade dele e na capacidade de absorção entre os seus comuns. Não tem nada a ver com isso. Não existe campo que ele vá adotar de noção hierárquica que trate isso como sendo uma definição, que é o que ele faz. Então, e segundo ponto, a gente não tentou cancelar ninguém, mano. A gente só argumentou. Só que argumentar agora é cancelar. Tu entende? Argumentar é cancelar, pô. Tu vê que doideira. Só que tu nunca vai conseguir contra-argumentar de maneira adequada, mano. Tu nem sequer sabe a diferença de razão e argumento. E aí eu tenho que ficar reagindo a esse babuíno, mano. Você viu aquele vídeo daquele tiroteio que teve no Rio de Janeiro, dentro de um bar? Que cada um foi sacando uma arma e começaram a atacar tiro? Acho que eu vi essa Por causa de uma briga. Tá, eu vi. No Rio de Janeiro, um bar grande, sei lá, tinha umas 200 pessoas naquele bar. Do nada, começa uma briguinha perto do caixa. Aí nessa briguinha, um cara saca uma arma. Ele fica apontando a arma e não atira ainda. Do outro lado, um cara vê, saca a arma dele e atira. Aí do outro lado, os caras começam, todo mundo puxar a arma e um atirando no outro. Velho, esses montes de Q83 não pode ter zero armas legalizadas, tá ligado? Mas tipo... O desarmamento funcionou. Mas detalhe, eu sou a favor do armamento civil.
Só que pra você ter arma Não, no não Brasil, é. você tem que passar no psicotécnico. Não é. Já botou condições. Você não é a favor de armamento. Você é a favor do que já tem hoje. Hoje, o que você pede é a atribuição que já tem. Então você é basicamente um petista médio, que aceita a noção normal do Estado brasileiro sobre o armamento. Você é um funcionário público, que é o que você é, né? Você quer se tornar um funcionário público através do MBL. Nós vamos fazer uma retrospectiva aqui. Isso que você acabou de apresentar é um fato. Desse fato você segue o quê? Nada. Tinham pessoas num bar falando sobre não sei o quê. Uma delas puxou uma arma, a outra puxou outra. E um monte de gente puxou arma. E eles trocaram um tiro. Você só narrou um fato, que é o que babuínos fazem. Tipo, macacos. Eles pegam, eles não narram, mas eles seguram a banana e eles identificam a banana. Eles olham pro mundo contemplando as possibilidades imediatas, né? Então a banana tá aqui, eu posso jogar a banana, eu posso comer a banana, eu posso enfiar no rabo do Impera e ele fingir com uma oncinha. São fatos. São coisas que são possibilidades, são capacidades imediatas e que têm uma tangenciabilidade de execução mínima para a realização do fato, da ação, né? Do cenário. E é isso. Então você fez a mesma coisa. Você disse que tinha uma pessoa que puxou a arma, que teve outra que puxou outra arma. Qualquer pessoa que visse o mesmo vídeo que você, se isso são fatos, ela chegaria à mesma conclusão. São fatos que se deram. Não tem divisória, não tem confusão, não tem subjetividade, não tem discordância, só tem existência. A aclamada imediata existência. Todos que verem o vídeo vão concordar com você. De fato, aquele puxou a arma primeiro, depois aquele puxou a arma, e depois aqueles puxaram a arma, e eles trocaram tiros. Ninguém pode negar, mano. Agora, o que dá pra negar? E não se segue que por causa disso, QI 83. Meu mano, mas vamos fazer o seguinte. Eu vou aceitar o que você falou. Eu vou adotar o que você disse como sendo algo fora do campo factual. Que seja algo que tenta interpelar um juízo universal. Ou, pelo menos, um intento probabilístico, intencional sobre os atos gerais realizados dentro da sociedade. Vamos supor isso. Esses homens pegaram as armas e, por causa disso, QI 83 não pode. Aí tem uma coisa, mano, chamada problema do monte. Se 83 não pode, por que 84 pode? 84 não pode? Então por que 87 pode? E assim vai. Até chegar em 100. Só que qual é a diferença qualitativa que está contida na quantitativa que está contida na quantidade, que diferencia da qualidade entre 99, 98 e 100 de QI? Quais são os predicados inerentes ou externos, tendo em vista que esses sujeitos não executaram nenhum tipo de mass shooting ou nenhum tipo de trocação de tiro? Se eu pego sujeitos que nunca executaram e eu pego sujeitos de QI 100 que executaram esse tipo de coisa, por exemplo, vamos pegar o Unabomber. O Unabomber explodiu pessoas. O Unabomber, ele tinha um QI de mais ou menos 180 e ele estourou bombas. Então quer dizer que ele castra todo mundo de 180 pra baixo, né? Porque já que você deu um exemplo de um monte de QI 83 que você não mediu, você não tem a medição disso, você supõe isso. Vamos dizer que todos têm 83. É impossível todos ali terem 83. Eu sustento essa hipótese. Eu afirmo uma negação de impossibilidade mediante a sua mediocridade. Eu digo que é impossível todos ali terem 83. Ah, não, mas eu tô usando de forma abstrata 83. É até 100. Ok. Eu duvido que todos ali tenham menos de 100. Duvido. Mas vamos continuando aqui. Vamos supor que todos tinham menos de 100. Aí, pelo fato de todos que tinham menos de 100, todos até 100 não podem ter. O Unabomber tinha 180 e botava bomba e matava pessoas inocentes. Então todo mundo abaixo de 180 e acima de 180, ninguém pode ter arma, porque o Unabomber, tu entende? Aí parece o quê? Parece o que é, de fato. É alguém medíocre, incapaz de exercer o intelecto de forma apropriada, que se qualifica mediante as absurdidades contidas em seu discurso, que não tem capacidade sequer de escrever aquilo que diz. Ele não consegue abrir um livro e justificar aquilo que ele está alegando para formular um livro. Extensivamente durante 60, 70 páginas, você não consegue justificar essa porra. E você sabe disso, é por isso que você não escreveu sobre isso. Entende? Você não tem essa capacidade. Você é um símio. E como eu falei, símio este, babuíno este, que não tem capacidade de usar corretamente a sua língua matre, que é o babuinês. O seu... é péssimo. Pera. É péssimo. E adivinha, meu mano. Adivinha, meu mano. Os cegos nunca vão concordar com você. Porque além de eu ser gordo, mano, além dos fatos próprios descritos diretamente nas possibilidades diretas, como eu havia dito sobre a banana, que é o seu caso, e no seu caso está no cu, e você é uma oncinha. Fora os fatos descritos nominalmente pertencentes de forma concreta àquilo que nas possibilidades se dão e se realizam no mesmo instante, você não consegue refutar, responder ou sequer cognizar sobre aquilo que eu coloquei na mesa. É
impressionante como o MBL e aqueles que pertencem a este mesmo grupo são todos dignos de serem observados e predicados como babuínos imbecis. E eu não posso usar essa palavra, porque alguém pode atribuir isso ao fato que existem mais brancos do que negros no MBL. A gente pode pegar alguém que não é branca e dizer que eu estou dizendo sobre isso, sobre que tem várias pessoas que são brancas e eu estou falando sobre elas, principalmente. Ou que não são negras, que é o caso do queridíssimo imbecil Impera, né? Mas todos vocês não conseguem discorrer sobre suas próprias ideias. O livro amarelo do MBL, que você nunca vai abrir na sua live e lê-lo. Você não leu ele até hoje. A crítica que está escrita sobre o livro amarelo de vocês, que nós fizemos, a resposta derrotadora, aquele livro foi derrotado. Você não consegue abrir e ter a honestidade de lê-lo, de ler o mesmo, e levantar pontos, suscitar cognatos sobre aquilo que está apresentado. Porque você é o homem da imediatidade. Você media aquilo que é imediato. Você olha para o livro e você consegue descrever que tem páginas, tem letras e é um livro. Mas fora isso, você não tá fora, você não consegue fazer nada mais além disso. Ler já é uma coisa muito difícil. Usar ChatGPT é fácil, né, Império? Fazer vídeo. Mas livro não é. Então eu desafio qualquer um do MBL que vê esse vídeo aqui, esse corte aqui agora, e me mostrar que eu tô errado. E pegar o livro do MBL, o nosso livro Respondendo MBL, Missão Perdida, tá na Amazon se você quiser. Você pode pegar de graça na Amazon. E responder. Ler e responder. Sabe por que você não pode? Primeiro, você não é capaz, porque aquele livro é uma merda. E segundo, porque o Orlando proibiu. Ou seja, não é só que você não tem capacidade. Mesmo que você o tivesse, o MBL não o deixa. Por quê? Por quê? Porque todo mundo sabe que aquele livro é uma merda. Procura aí a Missão Perdida. Só que, óbvio, não vai conseguir fazer. E tá feito o desafio. Ok, meu mano? E eu não vou perder meu tempo com o resto do vídeo. Acho que eu já passei muito tempo aqui. Tá bom? Analfabeto. Beleza? E você não consegue refutar que você não tem cognitivo suficiente pra realizar tudo aquilo que eu pedi aqui. E cuidado, meu mano. Tá apertando muito seu rabo a banana. Tá bom, meu furrizinho querido? Um beijo pra você. Tá bom? Cuidado com o vibrador dentro do rabo, tá certo? Furrizinho, balança o rabo pra mim aí. Pra mim não, perdão. Pro Renan. E pro Mamãe Falei.